Amém, meus irmãos? Amém. Paz do Senhor para todos. Amém. Vamos fazer a oração. Eu estranhei que eu combinei com vocês que quando chegasse na igreja era para estar orando. Não foi isso que eu falei na roda ontem? Foi? Igreja é lugar de oração, de ler Bíblia, ficar meditando. Tá bom? Igreja é isso. Conversa depois. Você vem, você abre a Bíblia. Se você tiver uma oportunidade, você ia falar de Deus. Fala com Deus, expressar o que você tem para expressar para Deus. É muito bom estar conversando com Deus de manhã. Porque a própria Bíblia diz assim, buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça. Isso daí serve para o ser humano que está começando um dia. Um ser humano que está começando uma mudança, uma história. Esses tempos atrás eu estava dando um seminário. Seminário é a capacitação para obreiro. Aí eu fui e falei bem assim, irmãos, na hora que você vai morrer, você que não serve a Deus, correto? Você não serve a Deus. Vou te ensinar uma coisa. Você não é cristão, você faz o que você quer. Na hora que você vai morrer, você chama a entidade que você serve? Fala, Luciano! Ai, meu Deus! Não, nós do perigo é quem? Mas por quê? Já que você não serve a ele? Estranho, né? Você tá vendo, mais ou menos? Quem já passou por uma situação de perigo aqui chamou o Exu, o espírito lá da católica, a imagem que você adora aqui, chamou? Qual é o primeiro nome que você chama? Até eu, quando eu estava no candomblé, eu chamava Deus, mano. Na hora que viu o bicho pegando, meu Deus, me livra daqui, mas... É estranho, não é? Não é estranho, irmão, porque quem te criou foi Deus, irmão. Você que mudou o hábito contra a vontade de Deus. Você tá vendo como que é as coisas? Toda irmão. Então são coisas pequenas que... Tá bom? Então você guarda essas palavras que eu estou falando para vocês. Tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus para a gente dar andamento nesse ensinamento hoje em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Deus da glória, Deus de poder, estamos reunidos mais uma vez, Senhor, neste momento, meu Pai, neste local a qual foi constituído para clamar, invocar, pedir auxílio ao Senhor. E Pai querido, antes de mais nada, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, tudo aquilo que não te agrada. Ó Pai querido, Deus da glória, falamos, Pai, pensamos, agimos, meu Pai, de maneira inconveniente, a qual, meu Pai, entristece o teu espírito, entristece a tua alma, Senhor. Então, que o Senhor, meu Pai, visite também neste momento todos os nossos familiares, visita a casa, o projeto, Senhor. E ainda, meu Pai, que eu não queira te servir, Senhor, mas me mostra um motivo para que eu tenha prazer neste evangelho pregado. Porque ninguém começa um relacionamento, meu Pai, só por vista. Então, Senhor, aumenta a nossa fé, coloca, meu Pai, a vontade, o desejo, meu Pai, da eternidade, para que nós possamos, meu Pai, te seguir. E aí, meu Pai, seguir de conformidade com o teu querer, com a tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém? Cadê os que... Pode sentar. Cadê os que vão ser batizados? Você quer ser batizado? Você quer ser batizado? Amém. Amém, mais um. Então tá bom. Tá faltando pessoas que vai ser batizado, tem que estar aqui. Quem é? Tá faltando o rapaz lá, do Alto. Cristiano tá faltando. Ele também. Vou chamar ele. Ele é discipulado. Ele tá aqui, Cristiano. Cristiano tem que vir, já foi É batismo, hoje é discipulado, ele tem que estar aqui, mano. Quantos são? Agora 11. 11 aqui, mas ele aqui agora, ele também vai ter se batizar. Nós estamos com 11, 12, e parece que tem mais dois que vai um casal de 50 e poucos anos lá, vai se batizar na igreja. Mas está orando a Deus ele também. Não, tá bom. Entendi. Mas ele está dormindo? Já dormindo? Está apagado? Ele vai ter que estar aqui. Os meninos que vão ser batizados, prioridade tem que estar aqui. Amém, irmãos? Amém. Hoje a gente paramos no tópico 35 graus. 32. Não, mais. 38, 40. Altona, mano.
parando no 40. O último que a gente falamos é ter a certeza que vamos estar com Cristo, lembra como é que a gente não vê ele pessoalmente e tal. Amém? Aí antes a gente falamos do se cometemos um pecado, devemos ir lá na igreja, se perder continuar. Que muito feco e sai da igreja e abandona. Mas não tem como, porque a solução do nosso pecado está dentro da igreja, Jesus Cristo, que livra do pecado. Amém? Amém. Tópico 40. Temos outra igreja na glória. Deixa eu explicar para vocês. Vocês que vão se batizar e vocês que não é cristão. Essa igreja aqui, irmão, tá? É a igreja física. De quem que é essa igreja aqui? Não. Não. De quem que é essa igreja aqui que você está agora? Não, nossa, também não. Essa igreja aqui é de Jesus Cristo, porque ele é o filho do homem. Como ele se tornou homem, Deus deu a igreja humana para Jesus. Mas Jesus veio preparar uma igreja celeste. Amém? Porque o salmista, Salmo 15, se eu não me engano, eu não me recordo. Cadê eu? Quem vai ficar aqui com o celular para mim pesquisando aqui? Vem aqui, amém? Fica aqui, vai pesquisando, tá bom? Cuida aí, nós estamos assim, Wi-Fi. Você achou bom Wi-Fi? Então, nós temos uma igreja física e uma invisível. Deus é o Deus da glória. Deus, ele é o Senhor da glória. Ainda que tudo é para ele, por ele, mas ele deu essa honra para o Filho. Tá bom? Como Jesus veio aqui, fez um sacrifício, morreu, ele falou bem assim, ó, esta igreja aqui é sua, e a da glória será nossa. Amém? Então nós temos essa igreja aqui que é física. Irmão, como você me prova que aqui é a igreja de Cristo? A Bíblia diz, aonde tiver 2 ou 3 reunidos, falando, ensinando, pregando, no meu nome, aí eu faço presente. Então eu tenho certeza que Jesus está aí. Essa igreja dele, ele é a cabeça da igreja, ele é o mentor de tudo que acontece aqui. E como Jesus hoje ele também está na glória com o Pai, ele usa o Espírito Santo para ministrar o que tem que ser feito aqui. Tudo, organização, trazer, levar, evangelizar, isso aí. Se você não fazer isso na direção da guia do Espírito Santo, esse trabalho seu é vão. Então, todos nós agora estamos cientes que existe uma igreja terrena e uma igreja celeste. Tá bom? Você tem que ter certeza disso. Outra coisa. Irmão, esta igreja aqui, ela é do pastor Jurandir, do pastor Eduardo, do pastor Carlos? Não. Nós só somos mordomos, nós só somos cuidadores disso aqui. Por exemplo, Jurandir morre. Eduardo morre. Eu morro. A igreja vai parar? Não, a Bíblia diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja de Deus. Ninguém é insubstituível na igreja. Ninguém. No reino do céu não existe isso. Primeiro Adão, depois Noé, Abraão, depois todos foram substituídos. Só que a cabeça da igreja que ela não mexe, que é Cristo. Tá bom? Então vocês guardem. Existe essa igreja terrena e a igreja celeste. Vamos lá. Abram sua Bíblia em Hebreus 11, 16 e vê se não é verdade o que eu estou falando. O roteador está desligado. Desligou, então não vai ter como a gente. Hoje nós vamos na força hoje. Vamos na força hoje, amém? Isso. Amém. Tá ligado. Amém? Então, 11, 16. Nós estamos barulho de água, nós estamos barulho de água da igreja, isso é bom. Quem sabia o que é barulho de água? Ó, quem já foi acampar aqui já? Quem já foi acampar aqui alguma vez? Esse barulho aqui, ó. Te lembra o quê? Cachoeira. Tem nas pedras, não é? Ela fechada, ela é o quê? Um baú. Um baú tem de tudo dentro dele, não tem? Sim. Então, quando você está abrindo, você está folheando, você está vendo barulho de água. Apocalipse diz que quando João viu a glória de Deus, ele viu Deus e Jesus falando como voz de muitas águas. Amém? Porque Jesus, ele é a palavra. Tá bom? Você pode ver que o som na folha de seda, ela sai mais nítido ainda, como barulho de água. Amém? Quem pode ver para nós Hebreus 11, 16? Amém.
estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonhou de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Amém? Amém. Pode sentar. Irmão, existe uma cidade santa, sim ou não? Sim. A Bíblia está falando que quem preparou essa cidade? Se o pastor falar que não existe, não sei, o que você vai falar para ele? Mentira. Isso é mentiroso. Porque a Bíblia está falando a verdade, que existe uma morada para mim. Vai outro. Vamos ver. Aqui o escritor aos Hebreus está falando que existe uma morada C, uma pátria B, e ó, então ele está falando que existe uma igreja melhor que essa aqui que você está indo. Preparada para mim, para você. Outra coisa. João 14, versículo 1. Ô, não esquece de lembrar do meu filho, não. Fala para ela que eu estou numa prova aqui. Teste tudo assim no Wi-Fi. É só bênção que chega. Comunicar o santo às nossas necessidades. Não. Fala. Amém? Então você vai ver que Jesus também falou que existe. Então eu acredito no que Deus fala, Jesus fala, e que no homem de Deus que está com a palavra de Deus está falando. Agora vem dizer, não, mas filosofia não vai ter arrebatamento, ninguém tem como subir ao céu. Mas peraí. E quem eu acredito? Nem você ou na Bíblia? Eu não acredito na Bíblia. João 14, versículo 1. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai. Essa parte aí. Crê em Deus, ouve Deus e ouve também. Lê de novo, Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muita moradas. Como que tem pessoa pregando que não existe arrebatamento, você não vai ser salvo? Bom, você vai ser salvo sim, irmão. 1 Tessalonicenses, lê para nós aí, ô Leandrinho. 1 Tessalonicenses 1:10. A Bíblia diz que há um dia que Deus vai se irar. Vai! Todo mundo sabe que Deus é amor, né? Vai ter um dia da ira de Deus, irmão, na terra. Aí vai falar a Bíblia aqui. Só que nesse dia, quem é filho não vai sofrer ira. Quem está com o nome escrito no livro da vida, quem está cumprindo os mandamentos. Amém? Irmão, eu consigo cumprir os mandamentos da Bíblia? Sim, se Deus quiser, você consegue sim. Você sozinho, você não consegue. Porque a Bíblia diz, aquilo que é impossível para mim, para você, é possível para Deus. Por isso que você não consegue. Mas Deus, ele consegue fazer algo diferente na tua vida. Agora para e pensa um ladrão na cruz e fala assim, ó, lembra de mim quando entrar no teu? Aí ele falou, ainda hoje está lá. Nossa alma vai estar lá. Nosso corpo vai ser enterrado, mas nossa alma vai estar lá. Vamos bater um papo. Amém? Amém. Porque Jesus tinha dado a palavra dele bem assim. Eu honro os que me... É a palavra de Jesus, mas ele não volta da palavra dele. Ele falou bem assim, daí foi Deus, eu honro os que me honram, os que de madrugada me buscam me acharão. Está lá no Velho Testamento. Aí no Novo, Jesus falou bem assim, ó, de maneira nenhuma, aquele que vem a mim eu lançarei. Ó, ele cumpriu na cruz. O cara é pecador, vida louca, mente louco, sei lá, o barro. Falou, não. Mas aí ele falou, não, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que optar. Nem aí, não, rapaz. Se você falar uma coisa que eu não fico fazendo apelo aqui, eu não gosto de fazer apelo. Porque quando eu aceitei Jesus, sabe o que eu fiz, mano? Eu levantei minha mão e fui lá, mano. Oxe, quem precisa de Jesus só é eu. Não é pastor, não é ninguém. Entendeu? O apelo é um motivo para você só, no momento certo, ir lá na frente da igreja. Mas aqui, ó, não fiz apelo nem nada, eu falo, irmão, eu quero. Entendeu? É que nem vocês aí, vocês que chegou, né? Eu lá, eu fiquei orgulhoso. Ontem eu estava conversando com a esposa do pastor, fiquei orgulhoso, irmão. Porque é uma honra para nós, irmão. Porque se você não sabe, isso é um dos maiores frutos que Pedro falou na Bíblia. O maior fruto é o fruto digno. Quando você levanta, você se arrepende. Esse daí, Pedro falou lá, quando depois que quiser batizar com o Espírito, aí ele fala bem assim, ó, dai fruto digno do quê? Arrependimento, mano. É o maior fruto que tem, mano. Aí Jesus não tinha falado da árvore? E não falou da árvore? Aí ele deixou, ele falou assim, ó, pelos seus frutos conhecereis a árvore. Então vocês são pessoas boas. Tá bom? Amém? Lê para nós aí, Davi. 1 Tessalonicenses 1:10. Vocês têm que me lembrar, vocês estão uns rapazão na mente, a gente paga tudo, vai tudo embora. E para aguardar do céu do seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Tá vendo? Vai ter um dia da ira, irmão. Vai ter o dia de tribulação, pré-tribulação, tribulação e grande-tribulação. Mas vai estudar as três partes, tá tudo em Apocalipse, Daniel, Ezequiel.
Os profetas menores, nós vamos estudar tudinho, porque você vê como que é a mentira do evangelho de alguns pastores hoje. Enganando a verdade de vocês. Pregam, parece igreja. Bom, você vai olhar a igreja, parece hoje. Mas lá é no fundamento da Bíblia. Alguém te falou que vai ter um dia da ira de Deus? Mas está escrito aqui. Está falando o quê, né? Não está falando que vai ter o quê? Mas Deus não é amor? O amor chega uma hora também que acaba. Filho. Acaba. Está falando aí, acaba. Mas quem vai nos livrar desse dia? Está falando também. Jesus vai vir para nos salvar. Amém? Cristão não passa pré-tribulação, tribulação e nem grande tribulação. Tem crente pregando aí que já começou a tribulação. Mentiroso. Filho do diabo. Está dando lugar para o diabo. Tá bom? Então tá aí. É Bíblia. Eu prego Bíblia. Eu ensino Bíblia. Bíblia. Porque quando você aprender, você vai se libertar em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá então para o próximo tópico. A busca pelo batismo. Tópico 41. A busca pelo batismo do Espírito Santo será a prioridade na vida cristã. Irmão, mas por que eu tenho que buscar o batismo com o Espírito Santo? Para você estar à disposição de Deus para fazer a obra dele. Porque uma pessoa sem o Espírito, essa pessoa não é dele. Nós não lemos aqui, Romanos 8? Cadê os homens bíblicos? Romanos, acha aí. Fala que uma pessoa que ela aceita Jesus e ela não busca o Espírito, ela só é tal, é tirada como tal. Amém, pastor. Amém? Já achou aí por aí? Já achou o versículo aí? Também já achou. O homem tá bom, tá bom. Qual versículo? Não, não vai ter que achar, não. Você vai ter que achar. Ele quer que eu ache ainda lá. É brincadeira, hein, meu? Romanos 8? Romanos 8, né? Peraí. Romanos 8, 6, peraí. A vida. Peraí. Dominação da carne. Não, é 9, versículo 8, 9. É porque eu perco desse tempo que eu passo procurando, por isso que eu mando vocês procurar. Peraí. Amém? Romanos 8, 9. Vocês, porém, não estão na carne, Pode continuar lendo. mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Crente carnal, ele é cristão? Não. O irmão que ele erra e pede perdão, ele é cristão? É. Porque o Espírito convence o homem do pecado e da justiça de Deus. Só que como você saber uma pessoa que é cristão? Uma pessoa que sucessivamente pratica o errado, ela não é cristã. Mas uma pessoa que ela faz o errado, depois ela se arrepende e ela é cristã. O Espírito está ministrando ela. Está convencendo ela. Uma pessoa que está na obra, quando você vê o cara passando pelo que ele passou, ele está firme, já é batizado com o Espírito Santo, porque ele está disposto a passar tudo pelo Evangelho. Amém? Tem pessoas aqui mesmo, aqui no meio da gente, que abandonou família, abandonou casa. Não falando vocês, mas tem pessoas aqui que, se você bater um papo com eles, você vai ver. O cara abandonou o que ele mais gostava só para servir o Evangelho. Tá bom? Não é fácil. Dói no coração fazer essas coisas. Mas eu sei que um dia o Senhor há de recompensar. Amém? Tudo que nós estamos fazendo. Amém? A busca. Então, amém? Vamos lá. A busca pelo Espírito Santo será prioridade. Lê para mim. Aqui tem duas folhas aqui. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Isso. Calma aí. Pronto, entendi. Calma aí. 41 e 42 está errado. Assim. Está errado. Deixa eu colocar na ordem aqui, irmãos. Vamos lá. Lê para mim Atos 19, 2 e 5. De 2 ao 6, Não, Atos 19, do 2 ao 6. Isso. Peraí. Depois eu comecei. Vocês acharam? Pode ler para nós? Atos 19, 2 ao 6. Amém?
2. Perguntou-lhe: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que ele respondeu: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Ele respondeu: o batismo de João. Aí Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que ele viria depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome de Jesus Cristo. E quando Paulo impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram em todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles, e levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Amém? Então você vai ver que o que eu estou te apresentando aqui é o batismo nas águas, o batismo do arrependimento. Então você está se arrependendo de tudo que você fez e de ser inimigo de Deus. Porque lá em Tiago 4, diz: adúlteros e adúlteras, não sabe vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então você agora está se arrependendo, porque você está publicamente confessando a sua aliança com Deus. Mas daí você vai ver que agora existe uma promessa para que vocês busquem o Espírito Santo para a salvação da vossa alma. Você lembra que eu fiz a comparação do envelope da carta? Que o envelope, se você colocar a carta dentro, ele vai até o endereço? Ele não vai. Ele vai chegar até o correio, na operação da censura, ele vai voltar, porque ele está sem o selo. Amém? Mas se ele tiver com o selo, ele vai para onde? A Bíblia diz. Vai chegar no destino, correto? Mesma coisa é o cristão. Se ele não tiver o selo, que é a marca da promessa do Espírito Santo, ele não vai até a salvação. Amém? Tá aí. Aí Paulo falou: até agora vocês foram batizados, agora só para o arrependimento. Aí depois que vocês forem batizados, vai ver o batismo do arrependimento. Então, mais uma vez, você entendeu, Paulo, aquela ideia que nós estávamos conversando? Você está vendo a importância agora do batismo? Porque se você não fazer isso, você não cumpre o mandamento. Amém? Então, quando você se batiza, você está confessando publicamente que você está arrependido. E a Bíblia diz isso, que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho que nos cerca. Nós somos rodeados de uma grande nuvem celeste, demônios e pessoas. Todo mundo está observando nós. Tá bom? E nós somos exemplos que Deus tira do que Ele queria que a gente fosse. Amém? E o diabo também fala: opa, mas lá também é minha semelhança. Faz comigo, faz o que eu quero. Tá bom? Então tá aí. Então é uma probabilidade nós buscar aqui a comunhão para ser batizado com o Espírito Santo. Quem é que faz isso? A gente da liderança. Mas quem te batiza? Só quem pode te batizar com o Espírito Santo? Jesus. Deus. Jesus roga ao Pai e Ele manda e te batiza. Porque assim, Jesus não batizou ninguém nas águas. Ninguém foi batizado nas águas por Jesus. Jesus ele batiza com fogo e com Espírito. Depois eu me ensino aqui que você tem que batizar com fogo e com Espírito. Amém? Porque existem as duas coisas, existe diferença. Tem pastores pregando erronicamente, mas a gente não aprender aqui também. Amém? Amém? Glórias a Deus. Vamos lá. E outra coisa, por que eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo? Irmão, por que você não coloca o irmão que não é batizado do Espírito Santo na frente da obra? Eu vou te falar o porquê. Porque nós acabamos de falar com uma pessoa que ela não tem o Espírito, ela não é de Deus. Ela vai começar e depois ela vai parar no meio do caminho. E se você vai ver que o Espírito Santo tem uma função principal dentro da igreja, principalmente na liderança. Está lá em Lucas 12:12. Lê para mim aí, você vai ver o que acontece. Não tem como ninguém falar de si mesmo. Aí você fica assim, meus irmãos falam: pô, irmão, eu queria ter um entendimento que você tem. Eu não tenho entendimento, irmão. Eu tenho um Espírito na minha vida que ele me ensina. É diferente. Você tem que pedir para Deus: Senhor, eu quero esse Espírito Santo aí para minha vida. Eu quero ser assim também. Eu quero ser melhor. Não, mas você é melhor. Irmão. É errado começar coisas altas? Não. As coisas... Pô, eu quero o quê? Eu quero a função dobrada. Se ele ressuscitou, eu quero ressuscitar também. Se ele fez, eu quero... Então não é errado. É errado você cobiçar o que não é seu, né? E que vai prejudicar outra pessoa quando você tira. Amém? Então vamos lá. Lucas 12:12. Porque o Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer. Você está entendendo por que quando eu chego eu vejo algumas coisas, eu fico agoniado? Não é eu, irmão. É o Espírito que está em mim. Ele quer organizar. Irmão, porque ele quer que ele fala assim. Ele quer que você evangelize assim.
Ele quer que você leia a Bíblia assim. Mas aí, irmão, como que eu vou fazer para mim conquistar esse espírito? Peça para Deus, irmão. Ele dá tudo. Tiago, eu me recordo se eu vi no começo fazendo assim, ó. Vamos lá. Vamos lá, o que ele fala, Tiago. Agora na minha mente, agora foi. Agora veio depois, é fresquinho do céu. Aleluia. Estou bastante tempo. A Tiago 1,5 diz assim, ó. Olha o que fala, ó. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos os homens, dá liberadamente, e sem acepção se lhe é dado. Mas, irmão, mas aí tá falando da sabedoria humana, irmão. Não, vamos lá em João para a gente ver que sabedoria que está falando. Vamos lá em João 15 ou 14, calma aí. 14, 13, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver que sabedoria que é essa, tá? Calma aí, eu estou procurando aqui agora. Calma aí, eu estou procurando aqui. Isso. Isso. 14, 26. Calma aí, 14, 26. Deixa eu ver aqui. 14. Não, não é aqui não. Calma aí, eu vou achar aqui. Isso. 14, 17. Sabedoria. A sabedoria, quando ela é expressada, não, tem um melhor ainda. Achei outra melhor ainda. Achei outra melhor. 1 Coríntios 1,30. Não é. Tem mais? Pega um João, ó. João 14, 17. Deixa eu ver se é 14, 17. Isso, 14, 17. E 1 Coríntios 1,30. Quando se fala de sabedoria, vamos ver quem é essa sabedoria aqui, que, né, que o Espírito Santo fala. Né? Aleluia, glória a Deus. Vamos ver quem é. Lê para mim, 1 Coríntios 1,30 aí. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, Coisa. Em ponto e vírgula, isso. Olha aí, ponto e vírgula. o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Então, que sabedoria que está falando a Bíblia? De quem? Jesus. Como eu vou receber Jesus na minha vida? A Bíblia diz assim, quem recebe ao Pai, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe aquele que me envia. E agora você vai lá em João 14, 17, lê para nós aí. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Estará em Vós. essa é uma promessa para todo mundo, irmão. Não é? Agora, se você não aceita o Evangelho, para você, essa promessa pode ler. Vamos glória, amém? 1 Coríntios 12, 13, 14, 15. Diz assim: disto também falamos, nem palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e ela não pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente. Porém, a espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Então, a sua sabedoria, a sua inteligência vem de quem? Amém? Então, você vê, se a gente não explica, se a gente não ensina a palavra de Deus aqui, você não vai entender. Por isso que tem que vir aprender. E uma das coisas lá fora que você vai ver é o ensinamento às pessoas. Apesar que o ensinamento não vale nem a pena mesmo. Tem mais falar a verdade, não. Não vê a hora de parar. Né? Mas graças a Deus, né, a Bíblia diz que quando Jesus estava ensinando de uma multidão, ele fala,
Em outras palavras, ele estava julgando o passado dele, mas no presente eles estavam vendo a glória de Deus. Amém? O ser humano, quando ele julga o seu passado, você na presença, ele vê a glória de Deus na sua ausência. Na sua ausência, quando ele olha para você e fala bem assim, ele foi, mas agora ele é diferente. Amém? Você não precisa falar nada para ninguém. Não precisa. Não? É difícil, mas não é impossível. Porque eu não tenho estudo, não tenho nada, hoje eu estou ensinando. Eu ensino um homem de Deus, mano. Hoje eu ensino um homem de Deus. Ontem, o meu maior orgulho, ontem foi chegar na igreja, ontem, eu ensinei, conversei com uma pastora e onde estava ela e o marido dela lá na igreja. Foi um maior orgulho para mim, por isso que eu tive que ir hoje na igreja. Cheguei lá, ela e a esposa vieram conversar comigo, e eu ensinei para ela a palavra de Deus. Eu não tenho muita conversa. Comigo não tem essa. Você sentou para aprender, você vai aprender. E em nome de Jesus, você vai sair com a resposta satisfatória na sua vida. Porque graças a Deus até aqui o Senhor tem nos sustentado. Tá bom? E vocês também vão seguir os olhos de Deus. Amém? Então tá aí. Vocês entenderam mais um pouquinho a importância do Espírito Santo? Para você sabe, você tem que ter o Espírito Santo. Ele é o Espírito da sabedoria, de inteligência, de conceito. Depois nós vamos aprender as qualificações, as qualidades que o Espírito Santo dá. Nós estamos aprendendo na igreja. Diz aí, tá? Quem se interessar mesmo em se aprofundar mais na Bíblia, vai para lá. Amém? 42. Deixar o Espírito Santo dirigir nossa vida para herdarmos a vida eterna. Amém? É isso aí. Amém? Vamos lá. Porque os, Romanos 8, 5 ou 6. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. E a inclinação do Espírito é vida eterna. Então não posso colocar um irmão aqui na frente da aula que ele vai batizar do Espírito Santo. Por quê? Ele ainda é uma pessoa carne. Não. E ele vai lá na frente fazer o quê? Vai abandonar a obra, vai desistir, vai dar mau testemunho, vai edificar coisas que... Então é muito bom você buscar a presença do Espírito Santo. Nos ministérios que eu passei, alguns mesmo, de qualquer maneira você entrava. Mas na onde eu fui consagrado mesmo, você tinha que ser batizado do Espírito Santo. Irmão, para que serve o batismo do Espírito Santo? Para você realizar as obras de Deus aqui na terra. Por quê? É Deus que ama a sua vida. Então a obra de Deus ela é praticada aqui na terra. Amém? Então, vocês entenderam um pouquinho? Então é por isso que muitas pessoas ficam na igreja há muitos anos e não é separada como obreiro. Porque ela não busca a presença do Espírito Santo, ela é uma pessoa natural. Tá bom? Existe a pessoa natural, existe a pessoa espiritual, existe a pessoa carnal. A carnal é aquela que dá lugar para o pecado. A natural é aquela que aceita Jesus e fica só o básico. Ou para a igreja. Como identificar pessoas com o Espírito Santo? Simplesmente ele é disposto a fazer a obra de Deus, ele está empenhado na obra de Deus. Simples. Aí já começa. Não, porque o que acontece? Meu irmão, como uma pessoa, ela está 10, 15 anos fazendo a obra de Deus, me fala. Como uma pessoa, ela larga tudo para fazer a obra de Deus? Aí você tem aqui, ó. Atos. Olha aí, Atos. Atos 4 a 5. Fala que pegava uma palavra, pegava a palavra, acho que é 4, peraí que eu estou achando aqui, ó. É Atos 4:31. Vê aí. Eles foram batizados, qual foi a primeira coisa que eles começaram a fazer? Tendo eles orado, Lê alto para nós. tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Começaram a pregar a palavra de Deus. Então, cristãos conhecem Cristo. Ele prega a palavra de Deus, irmão. Cristo é o centro da vida dele. Quando você casa, quem é a prioridade na sua vida conjugal? Quando você aceita Jesus, quem vai ter que ser a sua prioridade? Jesus. Então, você vai ver que tem pessoas que ele prega mais bem material, coisas físicas que Cristo. Esse cara não é batizado do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz assim que o Espírito Santo ele fala de Cristo. Sabia disso? Quem sabia disso aqui? Quem é batizado do Espírito Santo ele anuncia Cristo.
Porque a primeira dispensação da terra, Deus andou com o povo. Certo? Segundo Jesus. Hoje é o Espírito. Mas Deus anunciava Cristo. Correto? Certo? Não era? Deus não falava de Cristo? Não falava, todas as profecias não era Cristo? Cristo falava de Deus. E o Espírito fala de Cristo. Porque o Espírito não toca, Deus continua falando do mesmo filho ainda. O pai honrou o filho. E o filho honrou o pai. E como que você está com o Espírito, você não está honrando? Está vendo? A não ser pelo... Está vendo Bíblia, irmão? Está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Tá bom? A Bíblia diz, está lá em João. Veja João 14 lá. Já estou na 14 do 15 ao... Fala que o Espírito, ele honra o Cristo. Que o Espírito Santo, ele anuncia Cristo. Por isso nós prega a sua palavra. Porque a palavra é Cristo. Isso daí vai dar fruto. Amém. Não tem porque... Meu, se eu aprendi Bíblia, eu vou falar o quê? A Bíblia diz... A Bíblia fala assim, a boca fala, o coração tá... Cheio. Bíblia, opa, boa, escuta essa palavra. Fala mais alto ali, não. Bíblia, não tem conversa. E hoje as pessoas estão confundindo você ter uma interpretação com revelação. A Bíblia já é revelada, irmão. Divinamente é revelada. Inspirosa. Pode abrir um aí, 2 Timóteo 3,16, aí vê aí. Ela já é revelada, inspirada. Você não precisa ter mais, só precisa fazer o que ela está demonstrando. Mas nem todos sabem procurar as respostas. Não, mas eu acabei de falar, mas nenhum ser humano consegue fazer isso, irmão. Mas aí É o tava Espírito pastor Santo. Espírito Santo, não pastor, não sou eu, é o Espírito Santo. Aí que eu acabei de falar, se você não tiver o Espírito Santo, tu tem como você está fazendo a obra de Deus, irmão. Segunda Que Timóteo, mal que você está falando, meu pastor? Posso falar ali? 2 Timóteo 3,16. João 14, do 15, 25, 26 e diante. Diz assim: tendo dito isso, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse o quê? Já ensinará todas as coisas. Que todas as coisas o Espírito te ensina? A Bíblia. Aí você tem o Espírito, você não sabe da Bíblia. Mas que loucura é essa? Aí você vai lá em Efésios 6,17, lá vai lá. Fala bem assim, que a espada do Espírito Santo é a palavra. E como você tem o Espírito, você não sabe a palavra. Você vê que tem cego, irmão, que prega a palavra. Tem irmão que não tem estudo, ele prega. Nem eu não tem estudo. Segunda Timóteo 3,16, pode ler? Lê alto aí, Paulo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda Boa obra. Que obra que é? Pregar o Evangelho. Você não tem como. A Bíblia, o intuito da Bíblia é te pegar para você pregar o Evangelho. Porque senão, se Deus ele te pegar e você não ir pregar o Evangelho, você é um servo inútil. Então é por isso que Deus vai te capacitar para você ser usado por Ele. Amém? Amém. Tá bom? Então você é um vaso. Deus é o azeite. Tá bom? O que você vai As Efésios. Olheiro. Pode ver as Efésios Vai. 3:17. Lê para nós aí. Tomai também o capacete da salvação. Parou. Ó, a salvação eu tenho que aceitar. Certo? Vocês estão aceitando. Continua. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aí como que eu tenho Espírito, eu não prego palavra. Não fica assim contra. Aí você vai ver o irmão que já prega a palavra e já tem o Espírito. Entendeu? Então você começa a entender essas coisas. Mas eu vou falar as qualificações. O que uma pessoa mais do Espírito Santo tem? Eu estou lá na igreja lá falando 17 qualificações que a pessoa tem que ter. Não tem, não é. Acabou. Mas tem muito mais, né, mano? Se você for ler, que eu passei 3 anos e meio estudando a Bíblia só para fazer esses estudos. Né? Só isso aqui demorou 3 anos e meio. Tá aqui. Quando você pegar a apostila, vai estar aqui escrito. Vai estar escrito aqui. Essa tá boa, hein? Um pouco ainda, vai ficar melhor. Aleluia. Amém, irmãos? Amém? Como devemos tratar as pessoas que se dizem cristão, porém têm uma conduta inadequada, ímpia? Como eu tenho que tratar essa pessoa? Vamos ver o que a Bíblia fala? Irmão, eu sou obrigado a tratar todo mundo bem, não sei o quê. Isso é o que a Bíblia fala. Amém? Está citando Jesus. Vamos lá. 2 Timóteo 3, do 13 ao 15. Sou cristão, aceitei Jesus, fui batizado nas águas, estou andando, pregando o evangelho, aí eu tenho uma má conduta. Qual vai ser a atitude que eu devo ter com essa pessoa? Amém? Pode ler? Pode dar. Show, Paulo. Mas os perversos e
irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada, aí eu já Não, é 2 Tessalonicenses. Segunda Timóteo, tô lendo. Não, é 2 Tessalonicenses 3, do 13 ao 15. Aí foi o que eu acabei de pedir pra você ler lá, né? Isso. Não, 2 Tessalonicenses. É aí, do lado de Timóteo aí. Tá bom? Lê pra nós aí. Tá escrito assim, ó, mas vocês vão procurar aí. 3,16 ou 3,13? 13 ao 15. 2 Tessalonicenses, do 3. Vamos ver como a gente devemos tratar o irmão. Vocês, irmãos, Peraí. Lê alto, Paulão. quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Amém? Quando o irmão está dando escândalo na igreja, o que eu devo fazer? Continuar na presença. E eu não posso desprezar porque ele errou. Porque nós falamos aqui, ensinamos aqui dentro da igreja, que quando o irmão pecar, ele não tem que ir para fora da igreja, ele tem que ficar na igreja para ele se arrepender. E o que a gente vai fazer? A gente vai concordar com as condutas dele, de modo nenhum. Mas aí o que você vai fazer? Você vai mostrar para ele que você pode fazer a diferença em meio às circunstâncias. Então, mais uma vez, eu venho afirmar, você não me escandaliza e eu não te escandalizo se você ficar na presença de Deus. Você se escandaliza você mesmo. Tá bom? Então tá aí. Uma palavra, como devemos tratar? Porque você fala, irmão, mas o irmão lá errou e tal na igreja. Você deu uma oportunidade pro irmão. Mas depende da oportunidade. Porque tem situação que eu vou errar aqui, se eu errar aqui, eu vou sair da frente da igreja. Sem conversa. Você imaginou? O pastor sabe aí que eu tô com uns gatinhos fora? O pastor sabe aí que eu tô aí na rede social, aí só vendo só as vídeos. Aí eu tô enganando a Deus. Tô? Não. Posso enganar o pastor, mas Deus não. Deus, ó, está contemplando tudo. Então você vigia. Amém? Mas nós que somos espiritual devemos, né, acolher os irmãos e mostrar a direção para os irmãos. Amém? Mas aqui também tem vara também, viu? Tá bom? Se for para disciplinar, nós disciplina também. Tá? E não tem conversa. Tá bom? E outra coisa, irmão desordeiro dentro da igreja, ele é tirado para fora. A Bíblia fala bem assim, eu já disse para vocês. Primeiro você vai lá no irmão, como é o nome, meu? Vinícius, para de fazer isso. A primeira eu fui lá só. Vamos ali, ó. Chega, Vinícius está dando trabalho para mim. Chega. Vinícius, para, Vinícius. Né? Vamos lá, vamos. Fui 2. Na terceira eu vou falar, rapaziada. Vinícius aqui não tem mais jeito, não. Quem falou essas palavras aí? Foi eu? Jesus mandou fazer isso. Na Bíblia. Paulo mandou já entregar Satanás, pior ainda. Só que estava na frente e se arrepende. Eu não baixa o tom, uma correção aí, né? No capítulo 2. Ele falou, calma, não entrega não, que entregar o couro vai comer. Tá bom? Ele lembrou, acho que de Pedro, né? Que Satanás pediu para dar só uma ciradadinha só com Pedro. Deixa eu ver se é crente mesmo. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos lá. Devemos ser prudentes e sempre estar vigilantes, porque o nosso adversário, o diabo, anda ao nosso derredor buscando quem possa achar para Eu vou ficar livre do diabo? Só quando Deus tocar ele. Todo dia o diabo está só. Eu costumo dizer, se tem 2 seres no céu e na terra que é paciente, é o diabo e Deus. Terrível. Terrível. Tá bom? Terrível. Paciência ele tem. Somente. Mas o Espírito Santo também nos dá paciência para a gente também vencer a tentação. Amém? Então vamos lá então.
Sabia que tem pessoas aqui dentro da igreja, aqui que é mal? Sabia disso? A Bíblia fala, vamos lá em 2 Tessalonicenses 3:2, aí, lê. Tem pessoas que é mal, mano, maligno. Eu era assim, mano. Pra quem não sabe aqui, eu gostava de pegar crente. Então, o dia que Deus falou, que você gosta de Orem também para que sejam livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de Deus. Tem pessoas perversas e mal no meio. Porque ele não tem fé. Entendeu? É por isso que tem essas bagunças dentro da igreja. Por isso que tem pessoas que fazem coisa ao contrário. Eu só tenho que orar por você. Mas tem que tomar cuidado. Deixa eu contar uma história antes do último tópico. Eu morava lá no bairro do Jardim Noronha e um rapaz lá, ele foi e roubou a igreja. Não, não foi repreendido não, ele roubou mesmo, ele meteu louco, eu não tenho repreendido. Ele foi lá e roubou a igreja. Aí nós estávamos nas ideias lá embaixo, mas ele teve tanta sorte que um dos meus parceiros tinha acabado de pegar um policial e estava lá. Aí nós estávamos conversando, os caras falaram, a caneta é o seguinte, mano, os caras roubou a igreja lá, mano. Aí eu falei assim, roubou a igreja. Aí chegou o nome do cara, né? Eu falei, nossa, mano, o cara cresceu comigo de infância. Eu falei, não, mano, vamos trocar de ideia lá, vamos pagar o prejuízo, falar com o pastor lá e tal. Aí o irmão do comando falou assim, mano, eu vi o diabo, mano. O quê? Ele roubou a igreja? Não tem pastor, não, vai cair na nossa mão, não vai mostrar pra ele como que se rouba a igreja. Vocês viram? Irmão quebrou as 2 pernas e os 2 braços. Sabe esses 4 quinas? Não, vocês vão pagar, mas braço e perna aqui não vai quebrar também. Pra nunca mais nem mexer com a igreja. O cara é demoníaco. O irmão do comando. Você vê, o cara serviu o diabo. Nem o diabo aceitou aquela situação. Nem o diabo não aceitou aquilo lá, mano, porque o diabo não mandou ele fazer aquilo, mano. Você acha que quem? A Bíblia diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja de Deus. Pô, o cara foi fazer de safadeza, irmão. Aí vai falar com o diabo falou, então toma. Então quem vai falar com o diabo, né? O diabo me usou. Você está entendendo? Então, são coisas que a gente vai aprendendo na vida, irmão. Você está entendendo? A Bíblia diz assim, ó, não toqueis nos meus ungidos, nem mexeis com os meus profetas. Mas você mexer na casa de Jesus Cristo. Nós falamos aqui que a igreja terrena é de quem? Imagina agora, você mexer com ela. Aí ele falou para Paulo, Paulo, por que tu me persegue? O reino da coisa Saulo, por que tu me persegue? Aí ele foi e falou bem assim, quem é tu, Senhor? Ele falou bem assim, eu sou quem é a igreja que está perseguindo, irmão. Dura contra ti, recastar contra o agri. Agrilhões é um ferro que fica cutucando o saco do boi. Para quem não sabe. Amém? Amém. 45. Chega para outro. Nunca iremos ser rejeitados quando viermos diante de Deus, com o coração quebrantado. Porque o Senhor não rejeita de maneira nenhuma um pecador que se arrepende. Nunca. Você pode cometer qualquer pecado. Se você for pedir perdão para Jesus, ele te perdoa. Pedir perdão para Deus, ele vai te perdoar. Perdão sincero, né? Não remorso. Não, mas essa questão não entra. Porque ele está falando quando você se arrependeu. Então é você que tem que saber que arrependimento está em buscar com Deus. Não é eu que vou falar, não é ele. Quando você se arrepende, arrependimento é ir não fazer mais. Acabou, é isso que é arrependimento. Aqui. Amém? Não, peraí, não. Lê para mim Lucas 15:32. Lê Lucas 15:32. Deixa ele, irmão. Deixa ele. Que faz, irmão? Daqui a pouco o Duarte chega aí, o Deus Duarte resolve isso aí. O pastor Júnior é muito bonzinho. Mas era prefiro. Peraí, calma aí. O Duarte resolve rapidinho. Nós não acabamos de falar aqui que existem homens maus? Mas a Bíblia diz que o homem mau ele vai de mal a pior. Não é com nós, irmão. E nós depois vamos ser espiritual. Tá fora, cara. Eu vou me isolar, vou ficar só lá em cima. Só.
Desço só para o trabalho da igreja, subo, vou para a igreja, volto. Vai ser assim agora, minha vida. Quanto tempo, pastor? Lucas 15:32. 2. Lê para nós aí. Pode ler? Pode. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus contou uma parábola de um rapaz que ele optou por estar na igreja e sair fora. Tinha 2 irmãos. E aí ele foi, passou uma necessidade. Quando ele voltou, ele se arrependeu. Ele voltou. Passaram para a primeira palavra que ele falou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. E faço um servo teu. Aí Jesus falou assim: não, você vai ser honrado agora. Porque humilhar-vos diante da potente mão de Deus e ele vos exaltar. Aí ele voltou todo bagaçado. Aí a Bíblia diz que ele fez, colocou o anel, colocou a roupa, fez uma festa. Quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Aplauda o Senhor, porque aquele que se arrependeu. Você se arrependeu. O único ser, sem ser celeste, que consegue fazer festa no céu, você quando você se arrepende, aceita Jesus. Você sabia disso aí? A festa no céu. Porque eles falam: Jesus, mais um. Olha lá o seu sacrifício, mais uma alma. E o Senhor não sente prazer na morte do ímpio. Antes que ele se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Amém? Glórias a Deus. Então, fora ele aqui que vai se reconciliar, você está Jesus? Vem para cá para frente, você fica aqui. Tem mais alguém que gostaria de se reconciliar, aceitar Jesus nessa manhã? Que não aceitou o Evangelho? Amém? Não tem ninguém? Não tem, né? Então se põe de pé em nome. Como é seu nome, meu? Você nunca tinha aceitado Jesus? Aceitou e saiu da presença? Então você está se reconciliando. Amém? O Alexandre? Alexandre, amém? Espera um pouquinho. Amém? Aleluia! Ah, glórias a Deus. Amém? Vai aceitar, vai se reconciliar. Aceitar Jesus. E você? Aleluia! Eu quero aqui, tá aqui. Não, dá uma saúde de palma para esse menino aqui. Tá entendendo por que estava dando trabalho? Porque é cristão, rapaz. Aí o mundo fica fazendo isso. Aí é isso aí. Seja bem-vindo, meu irmão. No reino do céu. Tá bom? A gente vai cuidar de você. Tá bom? Glória a Deus. Você aceitando Jesus pela primeira vez? Tá bom. Então vamos aqui você. Senhor Jesus, pega o teu servo, meu Pai, esse menino que se dispôs a fazer a tua obra e está conosco aí na obra de Deus. Senhor, eu sei que o Senhor, na tua palavra, já liberou, meu Pai, o perdão para a vida dele, que o Senhor não tinha levantado desta cadeira. Pai querido, cuida dele, escreva o nome dele no livro da vida. Que nessa jornada, agora, o teu Espírito possa, meu Pai, em nome de Jesus, ir diante dele. E abrindo o caminho, meu Pai, fechando as portas que não foram abertas da tua parte. Guia, meu Pai, em nome de Jesus. Da partir de agora, Senhor, a igreja aqui da terra e do céu está em festa, porque Jesus comprou esta alma. Em nome de Jesus. E toda a igreja, mais uma salva de palmas. Está aqui o teu servo, meu Pai, se reconciliando. Eu não sei quanto tempo ele passou, Senhor, no mundo, mas agora, meu Pai, o Senhor está colocando, reescrevendo, reconciliando o teu servo, meu Pai, no livro da vida. Pai querido, guarda ele, que ele venha ser um canal de bênção. Este jovem, meu Pai, que tem um futuro grande, uma história, meu Pai, pela frente. Obrigado, Espírito Santo, por ter trazido ele. Obrigado, Senhor. E ainda a gente não tendo um pouco de paciência, hoje nós entendemos que esse trabalho, meu Pai, é do teu Espírito, assim como o Senhor disse. Agora, Senhor, guia a vida dele, levanta ele, que todos saibam. Faça o que o Senhor fez na vida do João, Senhor. Assim como o João chegou, ele chegou. E hoje o João é a pessoa que é. Porque o teu Espírito tem poder para mudar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Salve de palmas para o Senhor. Senhor Jesus, no dia de hoje, Espírito Santo de Deus, guarda ele, Senhor. Pai querido, está se reconciliando. Ele, meu Pai, antes de começar o culto aqui, ele levantou e falou que quer descer as águas dos batismos. Que agora, meu Pai, esse nome reescrito, meu Pai, seja agora. Está nas palmas das tuas mãos esses 3 meninos, Senhor. Assim diz a tua palavra de Deus. Pai querido, Deus da glória, Deus de poder. Visite os familiares, os entes queridos, os projetos, a história e os planos que foram embora, Senhor. O Senhor pode fazer, meu Pai, vir
outros planos, porque o Senhor tem o melhor e as coisas velhas se passaram. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lembra, pessoal? Eu vou dar o seu caminho. Vocês agora nós vamos tratar de vocês, nós aqui da igreja. Amém, irmão? Emocionado, né, irmão? Que a gente não entende os planos de Deus, né, tá? É isso mesmo. Você vê, né? A pessoa chega dando trabalho para nós e daqui a pouco ela vem dar um orgulho aqui diante de Deus. Quem é a gente, né, irmão? Eu lembrei o João, irmão. Eu fui pegando resgate daqui, eu fui buscar o João na casa dele. Quem conhece o Joãozinho aqui? Trabalheiro, irmão. Tem que ver, irmão. Tia dele, cristão, mãe cristão. Hoje o menino é uma benção. Pergunta aí o trabalho que ele deu para nós. Fala. Você estava no começo do João? Fala o trabalho. Não estava? Fala aí. Pegamos ele fumando maconha dentro do banheiro, irmão. Imagina, irmão. Falei para ele, Deus tem um plano na sua vida, rapaz. E tem sim. Amém? Vamos, em nome de Jesus, fazer a oração final. O café já chegou, está lá já esperando vocês. Senão a pérola conta. Amém? Repita assim comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Mais uma vez. Mais uma vez. Por ser testemunha. Por ser testemunha. Destas almas. Destas almas. Que aceitaram Jesus. Que aceitaram Jesus. Se reconciliaram. Se reconciliaram. E vão ser seu filho. E vão ser seu Me filho. dá força. Me dá força. Para mim tomar essa decisão. Para mim tomar essa E decisão. depois que eu aprender o seu evangelho. E depois que eu aprender o seu evangelho. Que eu possa divulgar. Eu possa divulgar As maravilhas. as maravilhas Que o Senhor fez na minha vida. que o Senhor fez na minha vida. Na minha história. na minha história E na da minha família. e na da minha família. Eu te agradeço. Eu te agradeço Pelo café da manhã. pelo café da manhã, Pelo almoço. pelo almoço, Pela janta. pela janta, Pela vida. pela vida, Todos os familiares. pelos familiares, Que nos ajuda. que nos ajuda, Pelos provedores desta casa. pelos provedores dessa casa, Por todas as doações. todas as doações, E que o Senhor que o Senhor vai guardar. vai guardar Os nossos irmãos. nossos irmãos Se encontram. que se encontram Na campanha. na campanha, O nosso pastor presidente. nosso pastor presidente, O nosso diretor. nosso diretor, E a nossa liderança. e a nossa E liderança. nós juntos dizemos: Amém. podemos todas as coisas? Fala assim, eu posso todas as coisas. Todas as coisas, Fala assim, eu posso todas as coisas. posso todas as coisas. Quem nos fortalece? Jesus, Quem nos fortalece? Jesus. Quem nos fortalece? Jesus. Salve de palmas para esse Jesus. O grande amor de Deus. Assim seja, A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. assim seja, E a doce consolação do Espírito Santo assim seja, esteja com vocês. assim seja, A família de vocês. assim seja. Todos bem alegres. Diga. Amém. Dá uma segurada aí, senta em nome do Senhor Jesus. Está encerrado em nome do Senhor Jesus, tá bom? Amém? Cadê os postos, por favor? Ô, você já fez a contagem já, ô? Que Deus abençoe vocês que estavam nos acompanhando e que o nome de Deus venha ser glorificado.